Olá, amigos, bem-vindos ao programa Polícia Militar em Ação. Não esqueça, dá uma entrada lá na Play Store, baixa o aplicativo da TV das Artes e acompanhe o programa onde você estiver. Hoje com uma celebridade, Ah, não sei se você gosta, não, eu mas não ligo, não. o biólogo, o aventureiro e por aí vai, né? Richard Rasmussen, falei Esse mesmo, certo? perfeitamente. Seja bem-vindo ao nosso programa, Richard. Obrigado pelo convite. Eu estou emocionado e eu vou te contar porque antes de você começar a falar. Eu estava um dia assistindo o teu programa pelo YouTube, aliás, parabéns, né? Tá com mais de 600 mil, quase 700 mil seguidores, a gente tem acompanhado. E eu tô até com meus filhos Estão aqui, quase né? 2 milhões já. Você faz tempo que eu não acompanho. E eles então. são seus fãs, né? Então eles estavam vendo assim e eu falei assim, vocês duvidam que eu vou entrevistar o Richard? Ah, duvido, pai, não sei o que. Peraí, pá, já passemos no telefone e liguei pro diretor, o Luca. O Luca, deixa comigo, né? Então até trouxe eles aqui para acompanhar o programa, por isso que é um motivo de Legal. emoção, assim, porque não só de te conhecer, de te entrevistar, mas fazer esse mimo aí com os meus filhos, né? Mas seja bem-vindo ao programa Polícia Militar em Ação. Obrigado. Tá, a gente costuma nesse programa conversar com pessoas que são formadores de opinião. Porque a gente costuma dizer que segurança pública é, por último, polícia, né? Até chegar na situação da polícia ter que intervir, ter que fazer a prevenção, existe um conjunto de atitudes que passam por pessoas que são formadores de opinião como você, que influenciam o mundo para um mundo de paz social. Eu queria saber um pouco da tua vida, como é que você começou essa história, né? Essa casa lindíssima, praticamente um memorial aí, que é a sua vida, que conta a tua história. Cada objeto aqui tem uma história diferente, um lugar diferente. Eu tenho esse costume, né? Parece que eu quero trazer um pedacinho daquela experiência, daquela viagem para dentro de casa, né? E é isso que eu tenho feito nesses últimos anos, né? Bom, o meu trabalho, como você disse, é um trabalho que, até fazendo um paralelo à sua atividade, né? Porque a gente diz que as pessoas acham que quando vai para a Amazônia tem medo das coisas erradas, né? Vai ter medo do jacaré, vai ter medo da onça pintada, e quando lá, na verdade, os perigos mais prementes, mais fácil de você acontecer um acidente são os pequenos animais, um inseto, um espinho, que realmente te lasca na Amazônia. Então a gente tem conceitos errados, né, do que temer, né? E uma das coisas que eu costumo contar quando as pessoas comentam a respeito dos medos de grandes animais, você foi gravar lá com a Mamba Negra, realmente na África, não sei o que, eu falei, mas para mim, o nosso maior gargalo é o ser humano, nem é o animal. Certo. É você estar num lugar com 500 mil reais de equipamento na caminhonete, que você é responsável, com 5 vidas, né, e indo para lugares que normalmente são aqueles lugares onde tem muita fauna, tem pouca gente, né? Normalmente é assim. E indo para lugares que, enfim, por um celular você perde a vida, né? A gente já perde aqui em São Paulo pelo celular, né? Perde a vida por um celular. Imagina num lugar como a África, enfim. Então o nosso gargalo são normalmente as pessoas e não exatamente os animais, né? Isso é interessante. Até a gente tem acompanhado a tua carreira aí, que é Faustão, TV. Como é que você foi parar na TV? Como que você se viu? Você procurou? Você foi convidado? Foi natural? Sem querer, aconteceu. Caiu de paraquedas. A gente, naquela época, tinha um criadouro conservacionista. Inclusive, a gente está tendo hoje a possibilidade de ter o curso com o Sérgio Rangel, que foi professor de toda uma geração, né, que hoje se encantou com as serpentes e aí por afora, não só as serpentes, mas as serpentes em especial, né, até porque são os animais que, vamos dizer, as pessoas não... É como o mosquito, ninguém fala, para que existe esse bicho, né? A serpente, as pessoas têm medo de serpente, não sabem diferenciar as serpentes, o comportamento, não sabem entender o comportamento, uma das razões do curso que a gente dá aqui, entender, observar um pouco melhor o comportamento dos animais, entender os animais e diferenciar, né, entre serpentes que são peçonhentas e não peçonhentas. A maioria no nosso país, por sorte, são não peçonhentas, né? E aconteceu, tinha um criador conservacionista e aconteceu, o pessoal veio gravar a turma do Faustão, veio gravar, queria um sapo, porque a gente sempre trabalhou no nosso criador com animais, os excluídos, que a gente chama. Então a gente tinha morcegos, a gente tinha a casa dos invertebrados, tinha o serpentário, sempre foi o nosso foco, sempre foi trabalhar aqueles animais que as pessoas não conhecem, têm medo, né? Ao invés de trabalhar o leão, o elefante, é trabalhar com os animais que
as pessoas podem ter contato no seu dia a dia, né? E aí apareceu essa turma do Faustão que queriam fazer com que um sapo se transformasse no cantor Leonardo. E aí é uma missão. E aí, enfim, fizeram uma brincadeira, tinha que uma moça tinha que beijar o sapo ia se transformar no príncipe encantado, o príncipe encantado era o Leonardo. Era essa história. E eles não tinham, acho que onde, né? Não é muito comum esses bichos alternativos, vamos dizer, você encontrar nos zoológicos comuns, né? Não são aqueles primeiros, né, que os zoológicos priorizam, né, como para trabalho da educação ambiental. E aí a gente tinha mais de uma espécie de sapo lá e veio, enfim, veio a moça e tinha aqui. Aí eu comecei a tirar os bichos, né, para mostrar, olha, tem escorpião, tem essa, você vem. Aí o cara falou, pô, você precisa fazer televisão. O cara da produtora que fazia, isso foi em 2002. E aí eles fizeram um piloto, em 2004 a gente aconteceu de entrar realmente para a televisão. Ou seja, essa história do biólogo aventureiro surgiu a partir disso? Ou você já fazia... Não, eu já tinha 10 anos que tinha um criador, eu já fazia viagens, já estava relacionado com essa questão da fauna. Mas não era gravado, não era filmado. Não, nada de exposição, não. Eu era só o cara do zoológico. Não, eu lembro, e até hoje pelo que você transmite, que a gente põe, não consegue mudar o canal, né? Porque você tem o teu talento, né? E consegue prender a atenção da gente quando você transmite a coisa pela televisão. Agora eu quero falar um pouco, você deu uma migrada agora para a internet, né? Queria que você contasse um pouco dessa história aí, se está sendo uma experiência positiva, se você acha tá sendo muito mais bacana interagir com a internet do que era com a TV. A gente já sabia fazer televisão e está aprendendo a fazer internet. Certo. Ela é muito mais volátil, ela é um público diferente que... a quantidade de conteúdo é gigantesca, a gente não compete diretamente com a quantidade, mas compete pelo tempo das pessoas. Porque hoje não é que antes na televisão, se você assistia o Richard no Domingo Espetacular ou você assistia o Fantástico. Então, né, o mesmo horário, às vezes tinha um cara que estava no Fantástico, tinha um cara que estava no Domingo Espetacular, o mesmo horário competindo, né? Aqui no YouTube não, porque você pode estar no banheiro assistindo um cara e pode estar almoçando assistindo outro, entendeu? Não compete, mas compete pelo seu tempo, o tempo que você tem livre, né? Então a gente teve que modificar muito a nossa linguagem, transformar essa linguagem em uma coisa mais humana. Na verdade é um Richard que está explorando até outros segmentos que eu não imaginava, coisas que eu gosto. Acho que a base de qualquer coisa na vida é fazer o que você gosta. Sim. Né? Se você está fazendo o que você gosta, você vai encontrar os seus, porque isso transmite, né? Claro que você precisa ter um pouco de capacidade, e capacidade você alcança através de treinamento, de conhecimento, enfim, de estudar, enfim. Mas eu acho que quando transmite isso para as pessoas, que você gosta daquilo, que é verdadeiro aquilo que você está fazendo. E eu acho que sempre foi verdadeiro, eu adoro o que eu faço até hoje, eu me entusiasmo, em qualquer viagem que eu faço eu me entusiasmo. E isso a gente teve só que transformar numa linguagem que é diferente da linguagem da televisão. A gente ainda está aprendendo. A gente às vezes erra, acerta, a gente acerta mais do que erra, né? O canal está crescendo, as redes sociais estão crescendo. E o jovem hoje, com menos de 25 anos, ele não assiste televisão mais. Teu sítio tem que idade, tantos meninos. Não, justamente, eles não assistem. Tem 20 e 18. Eles não assistem. Não. Eles escolhem. É o mundo assim, eu faço as minhas escolhas. Sim. A minha hora, as minhas regras, quando o que eu quero assistir, a hora que eu quero assistir, da forma que eu quero assistir. Então a gente tem que se adequar a essa liberdade, um pouco diferente, e trazer um pouco mais de elementos que são diferentes da televisão. A televisão é mais quadrada. Né? Eu, por exemplo, aqui hoje, faço uma das playlists que tem duas diferenças básicas, né? Além dessa, que eu vou chegar nisso para entender aonde a gente caminhou. Primeiro, que a conta tem que ser paga. É diferente o modelo de negócio. A televisão te dá o dinheiro e fala assim, vai produzir. Certo. O YouTube fala, não te dá nada. Então, eu por muito tempo fiquei, será que eu entro no YouTube? Eu tive que abrir mão da TV aberta para entrar no YouTube. Certo. Tinha que abrir mão de alguma coisa. Eu sou um só, eu não tinha tempo de fazer direito tudo. Então começamos tímidos na YouTube, eu meio que, vamos fazer porque todo mundo está fazendo, mas eu não tinha entendido o modelo de negócio. Porque eu eu trabalho dentro de uma produtora. A produtora tem custos. Como é que você paga, né, uma turma, um câmera, um operador de câmera, equipamentos como esse que a gente está agora usando para o teu programa, se você não tem verba para isso, né? Então a gente teve que mudar. Na verdade, a Pororoca para mim foi um divisor de águas, porque, literalmente.
Quando aconteceu a pororoca, espalhou para o mundo todo. Eu comecei a prestar atenção, falei, pô, esse negócio... Tem gente que eu alcancei que eu não alcançava com o programa de televisão. E eu alcancei através do YouTube. Então, eu tive que abrir mão, foi um momento difícil, porque eu tive que abrir mão de receitas, tive que um outro plano de negócio, né? Mas que olhando lá para frente. E que hoje se transforma no quê? Hoje o conteúdo, a roda de TV, em vez de pegar o dinheiro e sair para produzir da televisão, a gente tem o patrocinador, o parceiro que põe dinheiro para a gente produzir. Certo. Então, ele mudou a forma de negócio, que eu acho muito mais legal, porque a gente pulverizou, né, vamos dizer, a entrada de receita, não está na mão só de uma emissora de televisão que um dia fala, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui, mas eu já escutei isso, você não é vendável. Mas como não? Não dá para fazer propaganda da Coca-Cola no meio da floresta. Você abrindo a Coca-Cola, tomando, que delícia de Coca-Cola. Não dá para fazer. Né? Então, a gente teve que... Eu tive que estudar isso e tive que começar a trabalhar buscando parceiros que sustentassem essa nossa plataforma. E como é que você lida? Porque você tem essa interação quase que imediata, né? Como é que você lida ao longo desses anos com a crítica, com aquele cara que fala assim, poxa, o Richard está manuseando erradamente o animal, como é que você lida com isso? Você tem o lado de mostrar que não tem nada demais, que é assim que funciona mesmo? No começo me incomodava muito, no começo. Hoje não me incomoda mais, porque eu já tenho 50 anos de idade e viajei por quase o planeta inteiro e conheci pessoas que fazem trabalhos e participam de projetos, que é coisa que não transmite pela televisão. E às vezes pelo YouTube eu dou esse entendimento, mas primeiro que assim, as críticas de não manusear direito não acontecem. As críticas que você interferiu na vida daquele animal que estava seguindo ali. Né? Interferiu, você pegou um animal, uma serpente, eu só pego quem? Os animais que são aqueles que eu trabalho, que são serpentes, aranhas, escorpiões, são aqueles animais que normalmente as pessoas matam. Né? O animal é uma ferramenta. Se eu não tiver o animal ali, aquele momento, a gente teve uma divisor de águas em termos de audiovisual no mundo animal, quando entrou Steve Irwin. Certo. Steve Irwin trouxe para a televisão, para assistir programas de animais, um público que não assistia mais programas de animais. Por quê? Porque eram chatos. Chatos. O leão está na savana. Observa a sua presa. Cri. Eu costumo dar esse tipo de palestra sobre isso, eu tenho uma palestra especial para isso. Então tem lá um determinado animal, um roedor, tá lá fazendo um buraco e fica ali fazendo, enquanto aqueles textos maravilhosos são lindos. Mas os jovens não assistem mais isso. Não. Né? Então, o Steve Irwin foi um divisor de águas, trouxe para dentro um grande público, que ele montou Animal Planet, basicamente foi montado nas costas do Steve Irwin, infelizmente faleceu, e ele recebia as críticas também. Ele era um australiano, a gente tem que contextualizar, era um cara que tinha, na Austrália, diferente, o cara abre a porta de casa e tem um crocodilo dentro da piscina, é outro mundo, entendeu? É muito mais bruto, né? Ele era um cara mais bruto, né? Como eu me defendo hoje é muito simples. Primeiro que a gente trabalha com animais, a gente encara que o nosso trabalho é educação ambiental, certo, que é tão importante quanto a pesquisa, você concorda? Concordo. E porque na pesquisa você pode matar 200 espécimes de uma espécie para descobrir, para classificar o táxon deles, classificar que bicho é esse, como é, e você não pode, na educação ambiental, se aproveitar de um animal e que você não mata, que você se utiliza dele como ferramenta e ele segue o seu caminho tranquilo. Eu faço a seguinte pergunta ao senhor, coronel. Se o senhor acha que a cobra, quando está andando ali, vem o gavião querer lascar a vida dela, e pica, e briga, se a cobra faz como pode, morde, enfia a cauda no olho do gavião, se ela escapar, o que acha que ela vai fazer? Ela vai para o psiquiatra ou ela vai comer um rato? Ela vai comer o rato. Ela vai seguir a vida dela normal, mano. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Então, essa falta, nós estamos num problema hoje, numa fase de muito sentimentalismo. Conservação nasce no coração. Tem que nascer aqui. Se você não se importar... Não, cara, agora, ela tem que passar por um processo lógico, não pode ser burro o processo. Ela exige gerenciamento de fauna. A gente está falando em coisas mais avançadas hoje. Tem gente falando em caça. Ela falou, oh meu Deus, mas eu não caço, eu não gosto de caçar. Mas eu entendo que no processo de conservação a caça pode ser importante. A gente tem que colocar isso em discussão. Né? E muita gente vai... E eu estou com 50 anos. Eu estou mais ou menos na sua posição. O senhor chegou numa posição que o senhor já não leva farofa. Concorda? É verdade, é verdade. Eu não levo mais farofa. Ninguém engana mais ninguém na nossa cidade. Eu não tenho mais paciência para isso, né? Para esse chororô. Sabe, o que me importa é a conservação. E para a conservação a gente tem diferentes fins do que só aquela... Se a palavra conservação só existe a palavra
porque tem a inclusão do ser humano. Se o ser humano não estivesse aqui, a conservação não faz sentido a palavra, concorda? Porque estaria tudo bem. A gente só fala em conservação porque existe o ser humano. E se a gente não inserir o ser humano dentro do contexto de conservação, simplesmente os animais vão desaparecer. É o que está acontecendo. A gente não está fazendo conservação no Brasil, cara. Não está. Mas com certeza, pelo que a gente acompanha, até pelo que eu converso com a minha família, o teu sucesso é infinitamente maior que essas poucas críticas que vêm. Eu queria até perguntar para ti, você falou do Steve e tal, você tem medo também no seu dia a dia? Claro. Aí, né? Eu tenho medo da minha mulher, em primeiro lugar, morro de medo dela, fala a verdade, morro de medo dela, mas tenho medo que fez o ser humano chegar onde chegou hoje. Nós somos uma espécie fraca. Cara, porque eu vejo você lidar com os animais, que é lógico que é eu escutei até uma vez você falar assim que você tem mais medo dos homens até do que das pitons, né? Eu queria saber como é que é, porque eu, por exemplo, estava até comentando com o nosso diretor, o Luca, aí eu falei assim, bicho, se ele vier com uma tarântula pra cima de mim lá, não sei que eu sou capaz. Eu tenho pânico de aranha, né? Então, mas e você lida... de quebrar, exatamente. E você lida bem com isso aí. Não, é conhecimento. Antes de ter coragem, porque a linha que separa a coragem da estupidez, ela é muito fina. O senhor sabe disso, que o senhor também trabalha numa frente de batalha aqui. Às vezes você não quer um cara que não tem medo de levar um tiro. Você não quer um louco na sua frente lá, não é? É preparo. É preparo. Treinamento. O cara tem que estar preparado, não é? Como era, por exemplo, eu fui militar, como é que a gente dizia no militar? Treinar como fosse... não me lembro, enfim. Mas você tem que estar preparado, você tem que, então, é a mesma coisa, você está lá com um soldado lá que tem que saber como manusear a sua arma, como usar a sua arma no momento apropriado, é a mesma coisa. Agora, o dia que ele perdeu o medo de enfrentar um bandido, enfrentar uma situação, você não quer esse cara, você quer esse é um louco, esse é um louco, você não quer isso. É que nem a gente fala, a gente filtra, né, na Polícia Militar, é preciso que o homem seja agressivo, não violento. Exatamente. Porque a agressividade treinada, ela desenvolve coragem, né? Coragem. Isso que é importante. Até eu não sabia, você foi militar, você serviu o exército? Eu fiz CPUR, depois eu fui para Caçapava, naquela época pagava melhor que a faculdade, eu era tinha trainee, eu pagava melhor que ser trainee na faculdade. Eu fiquei 2 anos na tropa, fiquei em Caçapava, no batalhão de blindados lá em Caçapava. Que é bem antigo, aquele batalhão dos mais antigos. Acho que não sei nem se é mais blindados agora lá, mas era uma época muito boa, foi... E ajudou a formar um pouco do seu perfil desse... sem dúvida. Eu estou te falando do medo, da coragem também, porque a forma como você lida com os animais... A gente treina como combate. É isso, desculpa, eu surgi agora, é isso. Eu lembro uma vez que você falou que você entra no mato mesmo assim, e por causa do seu conhecimento, porque a gente tem medo, né? A gente sempre se preocupa assim, vou entrar com o quê? Qual é o equipamento que eu entro? O que eu vou encontrar lá? Aonde você vai, você tem essa informação também? Ó, é possível encontrar uma onça, é possível encontrar com uma jiboia? Você estuda uma região antes de ir para... Né? Eu não sou o Sérgio Rangel, que o Sérgio Rangel, você pegar aqui uma pena aqui e falar assim, de onde veio, ele vai te dar toda a descrição do bicho. Não, o Sérgio Rangel não existe um cara como ele. Computador, né? Não, é o que eu falo, eu sou mais comunicador que biólogo. Sim, eu tenho uma formação em biologia, apesar que não adianta nada o cara fazer estudar, tirar um diploma bonito para pendurar na parede, se ele não tiver prático. Eu digo sempre aos biólogos, é a mesma coisa que um militar. Se você não for para campo, eu aprendi, a minha vida eu aprendi no campo. E, obviamente, observando pessoas que tinham mais conhecimento e foram meus professores. Mas a gente se prepara, a maioria das vezes dá certo, às vezes não dá certo, porque isso acontece, a natureza é imprevisível. Você... faz os teus cálculos, mas você está lidando com animais, né? Está lidando com a natureza e ela sempre pode surpreender, né? Mas a gente vai, de certa forma, se preparado com conhecimento, sabendo o que vai fazer. Isso é legal. Me diga uma coisa, o cara quando entra para esse ramo da biologia, ele naturalmente vira um ambientalista ou não necessariamente? Ele é muito preocupado com a preservação. E aí, Sérgio, o que você escutou essa? O que você acha? O Sérgio já teve de vítima no programa passado. Já teve, não. Você acha que tem muito mimimi nessa história aí? Não, nós temos uma turma hoje entrando para biologia, cara, que eu acho que tem muita fantasia. Primeiro que assim, tem muita fantasia. Eu acho que culpa nossa também de caras que, como eu, por exemplo, que
parece que tem uma vida que não é exatamente aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, né? A fantasia, né? O cara que viaja o mundo, que não sei o quê, não é bem assim. Então, eu acho que tem muita gente que entra na onda porque acha que é uma vida de aventuras, né? E depois se decepciona porque são baixos salários, a verdade é essa. A verdade é essa. Nós estamos num país onde a ciência ela não é, o principal foco do investimento público, né? A gente sabe disso porque tem outras prioridades, né? Nós somos um país em desenvolvimento. Então, o cara tem que ter essa noção. E tem gente que entra muito por romantismo, né? E depois encontra os seus percalços. Então, enfim, eu diria que não. E isso eu tento... Você não precisa ser biólogo para curtir a natureza. Você não precisa. Você pode ser um advogado que respeita, que conhece, que viaja, enfim. Bom, nosso programa está chegando ao fim, Richard. Eu queria que você mandasse um abraço para lá. Na verdade, eles estão aqui por meus filhos, né, o Álvaro e o André, que são seus fãs. Pode deixar. Eu garanto para você que sempre que a gente faz aquilo que a gente gosta, e ainda mais o que a gente gosta pelos filhos, tem realmente um amor maior em a gente realizar a nossa profissão. Então eu estou aqui não só pela Polícia Militar, agradecer o trabalho que você faz, que a gente acompanha, mas muito incentivado também pelo amor e a audiência que meus filhos têm pelo seu canal. Imagina, o Álvaro e André. Ok, Álvaro e André. Vocês vão estar assistindo nosso curso hoje, né? Essa câmera aqui, né? Vão estar assistindo nosso curso hoje, espero que gostem. E obrigado ao papai que, enfim, incentiva. Isso é uma coisa muito importante, a gente ter pais que incentivem a gente a ir atrás das coisas que a gente gosta, né? Eu acho que a principal função dos pais essa, dar esse apoio para que os filhos, enfim, encontrem o seu caminho. Então, eu posso agradecer. Obrigado, viu? Obrigado. Como a gente dizia na nossa época, que nós temos a mesma idade, né? Você é um grande chapa. Isso que é legal. Obrigado. Ele é exatamente assim, viu, gente? Um cara bacana mesmo. Eu gostei muito aqui do. E olha, se eu pudesse escolher um amigo, eu escolheria um coronel como amigo, cara, pode ter certeza. Muito obrigado pela sua audiência. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.